Olá, eu sou Karina Chiarato, sou terapeuta sistêmica e hoje o tema é sobre relacionamento abusivo. Eu sempre falo que é muito mais fácil ficar como está do que mudar. E como funciona isso nos relacionamentos abusivos? Também é dessa forma? É muito mais fácil ficar como eu estou num relacionamento abusivo do que eu mudar? Geralmente existem muitos tipos de abusos, seja físico, psicológico, mental, emocional, espiritual, moral, social, enfim, uma infinidade de abusos. Mas para que os abusos aconteçam, a gente consegue já imediatamente observar que existe um desequilíbrio. A troca nesse relacionamento está completamente comprometida. Existem excessos, excessos em dar, excessos em receber. Qualquer maneira que a gente observa, de qualquer maneira, quando a gente observa esse tipo de desequilíbrio, já identificamos esses tipos de abuso. E no relacionamento amoroso, mostra, então, efetivamente o que está oculto naquele sistema. E por mais emaranhado que possa estar, sempre há um caminho de solução. Por mais desafiante que seja sair desse lugar, fazer o processo de transição, de mudança, né? Sempre há um caminho de solução. E é válido aqui ressaltar que existem grandes dores em relacionamentos abusivos. Dentro da nossa legislação, as agressões físicas, psicológicas, elas têm uma previsão legal onde há punição, né, jurídica para isso, quando alguém agride outra pessoa, né? Não vou entrar aqui no mérito jurídico, mas quando a gente percebe agressões físicas, nós podemos denunciar, nós podemos ir atrás de que aquela agressão cesse e que os responsáveis sejam apenas responsabilizados. E eu não quero olhar sobre esse aspecto. O meu olhar é um aspecto sistêmico, é um olhar de aspecto um pouco mais amplo, porque quando a gente observa já essa agressão, esse abuso, é porque tem algo muito profundo, muito mais latente e evidente lá atrás, seja na infância, seja na adolescência, ou ainda seja em alguma situação vivenciada no meu sistema. Portanto, o abuso, ele é considerado uma categoria um pouco distinta, um pouco menor do que a das agressões. Não que seja relevante, que seja completamente considerada. Não. Mas o que acontece é que às vezes não é tão evidente, não é tão explícito como uma agressão. Então, quando você observar esse tipo de comportamento abusivo numa relação, desculpem, quando você observar esse tipo de relação abusiva, quando você perceber que existe um abuso na relação, o que é preciso fazer? Apenas, né, começar a ver quais são as causas. E alguns parceiros acabam abusando efetivamente de suas parceiras, e efetivamente, em alguns outros casos, essas parceiras também podem abusar de seus parceiros. E eu quero explicar como que isso funciona. O desrespeito, ele pode acontecer em via dupla, de ambas as partes. Nesse caso específico, eu quero trabalhar com os relacionamentos abusivos, onde as mulheres acabam sendo mais abusadas. Por quê? Porque é algo que evidencia-se muito mais. Então, de cada 10 relacionamentos que nós encontramos, um relacionamento é abusivo em direção ao homem e 9 são em direção à mulher. Por
que isso acontece? Por conta dos emaranhamentos que surgem desde os tempos mais remotos, da questão da submissão da mulher, do não empoderamento da mulher, né, dessa menosprezar a mulher como existia há muito tempo atrás, e em alguns casos ainda permanecem. Mas, nesse momento, é o quê? É empoderar essa mulher, deixar com ela a responsabilidade que é dela, mas não a culpa. Porque o que eu percebo é que, em muitos casos, a mulher que é abusada, ela ainda carrega um sentimento de culpa muito grande, né? É como se ela carregasse dentro dela esse sentimento de que ela é a culpada porque ainda está sendo abusada, né? De sendo desrespeitada por aquele parceiro. Então, por mais que ela queira sair desse papel, ela não consegue, porque ela se sente em dívida com aquele parceiro, com aquela situação. E esse parceiro que está nessa relação abusiva, o que ele carrega? Quais são as dores que estão ocultas dentro dele? Quais são os traumas? E geralmente a gente consegue observar que esses homens abusadores, que fazem esses papéis abusadores, eles carregam muitos traumas de abusos. Eles também foram abusados de alguma maneira, né? Seja moral, seja emocionalmente, mas que tem uma figura autoritária de abuso sobre esse parceiro. Então, ele apenas acaba repetindo esse padrão de abuso e que isso fique muito claro. Para ele está faltando algo, falta uma base, falta uma estrutura, falta ter aquela o que faz com que movimente dentro dele a energia da vida está bloqueada, rompida ou completamente desconectada. Então, nesse momento, a gente consegue observar que aquele abusador, ele também foi uma criança abusada. E tem um filme que retrata isso, né, com muita delicadeza, que é o filme A Cabana, que para que a gente olhe para as pessoas sem esse julgamento, porque às vezes aquele abusador adulto, ele foi um abusado quando criança. Então, a gente pode observar isso e perceber que a fidelidade a essas dores, elas se perpetuam no sistema. E se eu estou me relacionando, né, com alguém que está vibrando nessa mesma frequência, dessa mesma situação, onde eu estou sofrendo um abuso e o outro está abusando, é porque esses sistemas, eles se comunicam e eles se atraem. E no relacionamento, ao atrair uma relação abusiva para mim, eu estou tendo a grande oportunidade de curar o meu próprio sistema. Eu não estou dizendo aqui para a pessoa ficar passando por por essa situação abusiva. Não, pelo contrário, é apenas para buscar uma boa solução, para que isso não se perpetue ao longo do tempo. E quando então se trata de abuso, eu preciso resolver isso da melhor maneira possível, devolvendo tudo o que é do outro, ficando comigo apenas o que é meu, apenas aquilo que faz sentido para mim, e eu preciso decidir ir para o meu lugar. Porque quando alguém abusa de mim, é porque eu não estou no meu lugar. Eu não estou sendo eu mesma. Eu estou tão emaranhada em tantas outras questões. Então, trabalhar esse lugar, trabalhar essa maneira de olhar para a vida, né? Olhar para dentro de mim mesma, resgatar todas essas forças internas que estão dentro de mim. Esse é o primeiro lugar, é o primeiro passo, é a primeira coisa que eu preciso fazer, para depois eu tomar um novo caminho, para depois eu começar a fazer outras coisas. Então, quem sou eu? Qual é o meu lugar? O que estou fazendo nessa relação? É aqui que eu tenho que ficar? Né? Como eu estou? Estou envolvida
né, com essa pessoa, de que maneira, até que ponto que eu estou envolvida. E não tem como exigir de um parceiro, aqui, chegar no meu parceiro e exigir dele a mudança, exigir dele a solução. É impossível, né? Você fica presa ainda nesse papel de exigência, querendo sempre que o parceiro resolva isso. Então, vá para o seu lugar nos relacionamentos, assuma apenas a sua posição. Qual é o seu lugar diante desse parceiro? E agora você pode olhar para tudo isso. Então, a gente consegue ver aqui que atrás desse seu parceiro existe uma história e muito provavelmente de muitos abusos, e ele só está copiando, só está seguindo esse mesmo padrão. E então, o que acontece? Essa situação aqui pode ser trabalhada deixando com ele tudo o que é dele, tudo que é dessa relação. E eu posso olhar agora para tudo isso que está acontecendo. E quando eu já vivenciei isso num relacionamento anterior, já não tenho mais esse padrão, eu solto, eu libero. Aproveite agora para fazer essa liberação, devolver de coração, com verdade, tudo que você passou, tudo que você experimentou. Então você deixa lá e você vai poder seguir a sua vida, né? Mais leve, mais livre. Karina, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, eu estou vivendo um relacionamento muito desafiante. Poxa, então chegou a hora de você soltar esse papel, sair desse lugar de abuso, sair desse lugar que muitas vezes o que está acontecendo aqui, muitas vezes só está refletindo também o seu sistema, porque às vezes essa mulher aqui, quando criança, ela foi muito abusada dentro da família, moralmente, né, menosprezada. Então, ela encontra um parceiro que vai fazer exatamente o mesmo papel que ela vivia na infância dela. Então, primeira coisa, para sair desse papel, respeite a história do seu parceiro. Deixe com ele o que é dele. Se for algo passível de que ele responda, se seja responsabilizado legalmente, nós entregamos isso para a justiça e deixa que ela resolva. Então, eu devolvo isso para ele, deixo com ele, para que ele resolva tudo isso. Então, eu não preciso eu ser a juíza, eu não preciso julgá-lo o que é certo, o que é errado. Nós estamos falando em outro nível, em outro plano. Nós estamos liberando, nós não estamos aqui atrás de uma razão. Nós estamos aqui em busca de solução, para que você fique mais leve, para que você fique mais livre, para que você se libere para aproveitar a vida como ela é. Então, abra mão do julgamento, né? Dê um passo adiante, se liberte de todas essas questões que a gente fica presa, limitada. Não queira ser a salvadora do seu relacionamento, né? Cuidando desse parceiro. Nossa, eu não tinha tempo nem para cuidar de mim mesma, só ficava cuidando desse parceiro, fazendo tudo que ele queria. O abuso aqui se revela por um desequilíbrio muito grande, onde eu estava me doando absurdamente e o parceiro não estava fazendo nada de troca, né? Eu uso muito, nesses casos aqui, o método visão sistêmica, que é uma metodologia que trabalha exatamente esse ponto, fortalecendo os pilares essenciais para se ter um bom relacionamento. E aí você pode ver exatamente o que está acontecendo nessa relação, ter o sentimento de empoderamento, ter essa facilidade de tomar a decisão correta e ter, por consequência, um relacionamento respeitoso e equilibrado. Não é que todos os relacionamentos abusivos precisam efetivamente ser finalizados, não. Mas a gente percebe e observa que quando eu devolvo tudo que é do meu parceiro,
fica muito, mas muito mais fácil para que eu siga a minha própria vida, para que eu experimente algo libertador, leve. E as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, porque algo maior movimentou para isso, né? A gente percebe que existe uma simetria oculta movimentando os nossos sistemas, e a gente consegue observar isso nos relatos e nos exemplos das pessoas. Tem uma pessoa que relatou para mim que ela começou a ter um relacionamento e ela efetivamente não podia mais ter nenhum contato com nenhuma amiga. E ela se sentia absolutamente culpada por todas as brigas e desentendimentos que tinha no casal. Porque ele falava assim, tá vendo? Se você não tivesse ido se encontrar com aquela sua amiga, você não tinha mudado o seu pensamento, você não estava desse jeito, onde já se viu. Então, ele cerceou todo o direito dela de ter a amizade que ela queria. Ele julgava todas essas amizades, né? E o que aconteceu? A gente consegue observar aqui nesse caso que a fidelidade dessa mulher aqui, dessa jovem, era absurda em relação ao sistema materno. O sistema dela materno interagia, emaranhando por completo essa jovem. E o que aconteceu? Por quê? A mãe dela era muito submissa, extremamente submissa. Então, o exemplo, a visão que ela tinha era de submissão. E quando ela se relaciona, ela carrega essa memória para dentro do relacionamento dela. E quando a gente faz a liberação dessa fidelidade sistêmica, algo acontece, algo modifica dentro do sistema dessa pessoa. E aí ela pôde observar efetivamente o desequilíbrio que existia entre eles, entre o dar e receber. Ela percebeu que ela dava muito e recebia muito pouco. Era extremamente desequilibrado essa relação dela. E após ela trabalhar esse desequilíbrio, ela trabalhar essa desordem dentro do sistema dela, ela pôde se sentir pronta para amar e encontrar a pessoa, né, que encaixasse perfeitamente dentro desse sistema dela agora, de uma pessoa o quê? De uma pessoa livre, de uma pessoa que pode experimentar o amor. Essa é a lei da atração. Eu vou atrair para conviver, eu vou atrair para ficar junto comigo a pessoa perfeita, a pessoa idêntica à minha vibração. Então, a gente pode observar que nesses casos de relacionamento abusivo, há um amor cego atuando. Esse amor cego, ele está voltado para o inconsciente. E enquanto a pessoa ficar presa nesse papel abusivo, né, nesse papel de ser abusada, nesse relacionamento abusivo, ela nunca irá experimentar o amor pleno. Porque, lembram, está completamente desequilibrado. Para que eu possa experimentar o amor pleno, eu preciso dar e receber na mesma proporção, para que tudo funcione como uma engrenagem. Se não estiver funcionando como uma engrenagem, se esse amor pleno não estiver, né, fluindo, é porque está desequilibrado. E o resultado de um relacionamento desequilibrado, ele, mesmo desequilibrado, ele está em movimento, até o momento que ele se rompe, e aí o relacionamento acaba. A metodologia da visão sistêmica, ela auxilia dessa maneira, por quê? Porque ela libera essas projeções, libera esses emaranhamentos, libera todas essas questões que estão, né, envolvidas dentro desse relacionamento específico. E agora, essa pessoa que trabalha assim, ela pode ir para o lugar dela. Eu posso ir para o meu lugar, a pessoa pode ir para o lugar dela. E quando eu estou diante da minha família, quando eu estou diante do meu parceiro, quando eu estou diante da história dele, se eu estiver no meu lugar, tudo flui. Se eu não estiver no meu lugar, não flui.
são as ordens sistêmicas atuando dentro, né, da minha vida, do meu relacionamento. Então, a gente começa a observar a lei de equilíbrio, a lei de pertencimento, de hierarquia, atuando o tempo todo nas nossas vidas. E eu não consigo, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo, Karina, sair desse relacionamento. Eu muitas vezes falo, meu Deus, como é desafiante sair de um relacionamento abusivo, né? Por quê? Porque gera muito medo, a pessoa sente muito medo. Então, as pessoas relatam assim, você pode me dizer, nossa, eu não consigo, Karina, sair desse relacionamento porque eu tenho muito, muito, muito medo. Eu sei que esse medo existe, eu sei que isso é muito doloroso, mas eu acredito e eu sei que existe uma força dentro de você muito maior do que tudo isso. E o tratamento para todas essas relações abusivas nos relacionamentos, elas sempre tendem a caminhar para a liberação de um emaranhamento. Então, Karina, qual é a melhor maneira de se liberar de um emaranhamento? Abrindo mão dos julgamentos. Quando eu abro mão dos julgamentos, ele vai sempre me conduzir para um lugar muito mais leve. Todas as atitudes que eu passo a ter após, né, tomar essa decisão de ir para um lugar muito mais leve, muito mais fácil de lidar, é porque eu abri mão dos julgamentos e, consequentemente, os emaranhamentos eles vão se dissolvendo. Uma outra coisa que você pode dizer, falar, Karina, mas eu não sei como fazer isso. Eu não tenho forças para fazer isso. Tem sim. Conecte-se com aquela força interna que existe dentro de cada um de nós. E a certeza do que você precisa fazer, ela vai surgir. Ela vem, ela flora, assim, você toma aquela força interna, você começa a trabalhar tudo isso e você consegue olhar. É um processo, é aos poucos, sem pressa, com muito carinho, com muito amor e muito respeito. Respeito a tudo que está acontecendo. Nada é por acaso. E eu consigo aqui trazer uma listagem de relações abusivas, coisas que acontecem com as pessoas e que a gente fala, meu Deus, até quando uma pessoa vai suportar isso? De coisas assim, pequenas, como, por exemplo, a pessoa não poder trabalhar fora, né? Então você fala, mas isso é abusivo? Para muitos relacionamentos, isso é abusivo, porque eu não posso trabalhar fora. Então, é algo que impede. Uma outra coisa que é muito evidente nos relacionamentos é assim: eu não posso ter contato com a minha família. Prestem atenção o quanto que isso é abusivo, né? Eu não posso, é algo que me cerceia, é como se me cortasse, né? Me mutilasse. Então, tudo que você parar para pensar que é uma mutilação é algo que está sendo abusivo. E muitas pessoas passam a vida inteira se relacionando com alguém sem perceber que está vivenciando um relacionamento abusivo. Então, você pode começar agora, nesse exato momento, a olhar para o seu relacionamento. Você pode começar nesse exato momento, observar. O que mais que pode ser abusivo comigo? A roupa que eu visto. Nossa, se eu ponho uma determinada roupa, não é uma questão de falar assim, olha, você não quer trocar de roupa, você pensa bem. Não, tire essa roupa agora ou você não vai comigo. Vocês entendem que a entonação, o jeito de falar, o jeito de agir, é aí que está o abuso? E às vezes ele é velado, ele é pequeno, você nem percebe, ele passa no seu dia a dia. Uma outra coisa é a pessoa falar assim, hoje eu não vou fazer um jantar, por exemplo. Eu não vou fazer hoje um jantar. Aí a pessoa fala assim, vai sim, porque eu estou com fome, eu quero comer e você vai fazer.
Então, você vê que é uma imposição. Então, você percebe o desequilíbrio entre dar e o receber. Observem isso. E você pode começar, a partir de agora, a fazer algo diferente, né? Fazer algo diferente por você, para você, para o seu relacionamento, para o seu parceiro. Então, diante do seu parceiro, olhe para ele. Olhe para o seu parceiro. Vê como que ele está. Vê qual é o sentimento. O que está por trás dele. O que está movimentando esse parceiro. E agora, diga: eu agora posso te ver. Antes eu não podia. Eu sinto muito. Eu agora olho para você e eu agora posso ver você como você é e deixo com você tudo que é seu. Agora, você pode se voltar para trás de você mesma e dizer para sua própria família, dizer: eu sinto muito mesmo, mas eu não posso mais carregar tudo isso que eu estava carregando. Eu deixo com vocês tudo que é de vocês. Abaixa a cabeça, faça uma reverência para toda a sua família. Eu estou falando isso, que é o ponto onde há a fluidez. Se você não está conseguindo fazer esse movimento de fluidez, treine, pratique, exercite. Diante agora, né, voltando e olhando para o nosso parceiro, eu olho logo atrás do meu parceiro e eu vejo a mãe dele. E diga para a mãe desse parceiro: eu sinto muito. Muitas vezes eu ocupei o seu lugar, mas eu quero devolver a você. Muitas vezes eu tentei salvar o meu parceiro achando que eu estava fazendo o papel de mãe dele, mas eu não posso mais. Eu deixo com você o seu lugar, o seu papel de mãe, e eu vou ficar no meu lugar. Ao dizer essas frases que são libertadoras, observe como você se sente. Observe os seus sentimentos. Observe tudo que está te envolvendo. Pode ser fácil, pode não ser fácil, pode ser muito difícil. E tudo bem. Apenas diga sim. Apenas permita-se ficar no seu próprio lugar. Permita que as coisas passem a fluir por você. Seja apenas mulher, parceira, esteja no seu lugar. E eu espero efetivamente que todo esse conteúdo chegue até você e que você possa fazer coisas muito boas com todo esse conhecimento, todo esse conteúdo. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.